Olá, alunos. Boa tarde. Esta é uma aula para a segunda série do ensino médio, tá? Essa é a aula de número 4 e hoje estaremos falando sobre o encontro entre arte e público. Este é o tema da nossa aula de hoje. Eu estou aqui com a professora Fernanda Borges, que fará mediação conosco pelo chat. Obrigada, professora. Obrigada, boa tarde a todos, boa aula para nós. Bom, vamos começar então com uma pequena revisão daquilo que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então, na aula anterior a esta, nós vimos os elementos estruturantes de um projeto, festivais de dança profissionais e estudantis, espaços expositivos para a dança e espaços alternativos e novas formas de interação em dança. Então, qual é a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje? Ou seja, a habilidade, aquilo que a gente gostaria, né, ou espera que vocês consigam aí realizar após assistir esta aula. A habilidade de hoje é esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a apresentação do fazer artístico da comunidade escolar e ou do seu entorno. Tá ok? Vamos lá. Então, vamos agora conhecer alguns conceitos relacionados à nossa aula. O que significa esboçar? Desenhar, fazer o contorno e, no caso de projetos, criar um plano e projetá-lo, ou seja, levá-lo a termo, certo? Vamos lá, conhecendo mais alguns conceitos aqui. Vamos entender agora o que são os chamados processos colaborativos. Os processos colaborativos, eles nascem da disponibilidade para conversar, problematizar, pesquisar, trocar, provocar e aprofundar-se com a experiência de cada um, enriquecendo-se, assim, de forma mútua, na produção coletiva. Então, para que vocês entendam esse conceito de uma maneira mais genérica, né, de uma maneira mais geral, vamos entender o seguinte. Vamos supor que vocês queiram realizar um projeto de intervenção artística em dança na escola de vocês. Então, vocês irão alocar ali, né, os recursos humanos necessários para esta prática. Vocês irão, então, conversar com seus pares, com colegas, professores, e vão, então, se juntar em grupos. Dentro desse grupo, por que a gente fala que é colaborativo? Porque cada um vai trazer a sua bagagem, ou seja, as suas experiências pessoais, aquilo que a pessoa já traz arraigado com ela, e, através das pesquisas que todo o grupo vai realizar junto, todo mundo vai colocar ali a sua contribuição, ou seja, todo mundo vai colocar ali um pouco da sua identidade, também se fazendo representar dentro daquele projeto. Por isso que a gente fala que o processo colaborativo ele é um processo feito a várias mãos, tá? E isso é muito enriquecedor, porque ao mesmo tempo que você ensina para um outro colega alguma técnica que você já conheça, você também aprenderá com esse colega, aprofundará o seu conhecimento, tá? E é isso que faz desses projetos em processos colaborativos algo tão importante nos dias de hoje, tá? Essa questão do aprender a trabalhar em conjunto e, ao mesmo tempo, de todas as ideias que surgem, entrarmos num consenso para que todos sigam uma única direção, o mesmo norte, tá? Então, agora vamos entender um pouquinho como é que funciona essa logística colaborativa. Consiste na colaboração entre pessoas para a idealização e a produção artística. Caracteriza-se, então, pelo alto grau de comprometimento entre todos os envolvidos, como na eficácia das produções, eliminando desperdícios e otimizando equipamentos, mão de obra e recursos empregados. É também caracterizada pela ajuda mútua, sendo obtidas melhorias significativas que são comuns a todos. Não existe uma hierarquia. Todos trabalham em conjunto em prol de um mesmo objetivo. Ou seja, né, vamos entender como é que funciona então essa logística. Vamos supor, cada projeto que a gente faz, cada processo de colaboração ou de criação, ele surge por etapas. E nessas etapas a gente vai alocar, a gente vai, como eu posso dizer, a gente vai determinar tarefas, vai distribuir tarefas de acordo com as habilidades em maior ou menor grau de cada componente do grupo, certo? Só que no caso de um processo colaborativo, ao mesmo tempo, o nosso coleguinha X, ele desenha muito bem. Então, vamos colocar ele para cuidar dos figurinos e cenários. O outro colega, ele tem uma habilidade muito grande com música, ele já trabalha com isso, então vamos colocá-lo para sonoplastia. O outro colega, ele dança muito bem, então ele vai fazer parte do corpo de baile do nosso festival de dança, etc, etc. Então,
dentro de cada especificidade dessas, não significa que aquela pessoa que vai tomar conta, por exemplo, da questão de figurinos e cenários, aquele que desenha muito bem, que ele saiba fazer apenas isso. Tá? Claro que a sua especificidade principal é esta, mas ele também pode opinar e auxiliar tanto o colega que vai fazer parte do corpo de baile, que vai dançar, como aquele outro colega que ficou encarregado das pesquisas, o outro que ficou encarregado da sonoplastia, etc, etc. Então, num processo colaborativo, todos conhecem todas as etapas do projeto. E todos podem contribuir de forma positiva para cada uma dessas etapas acontecer de maneira linear, de maneira produtiva. Ok? Vamos lá. Então, quais são os objetivos de conhecimento que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Tá? Os conteúdos, os conceitos e os processos de criação que nós iremos trabalhar referem-se aos festivais de música, os espaços alternativos e espaços para concertos musicais. Também vamos trabalhar um pouquinho hoje com os festivais de teatro, as mostras universitárias e os espaços promotores de leitura dramática. Então, vamos lá. Festivais de música, gente. O que são, né? São eventos cuja principal atração é a música, organizado em torno de um gênero, nacionalidade ou localidade dos músicos, sendo comumente realizados em locais públicos. Alguns são anuais, ao passo que outros se repetem a intervalos regulares de tempo. Há também festivais beneficentes em prol de causas humanitárias. Então, gente, todo mundo já deve ter ouvido falar de grandes festivais, tanto nacionais como internacionais de música, né? O festival Lollapalooza, por exemplo, né, que é um festival internacional, traz grandes nomes da música popular, tanto estrangeira quanto aqui do Brasil. Tá? Nós temos também, né, aqueles festivais, como a gente citou aqui, que eles se prendem a um único estilo de música. Né? Nós temos aí festivais fora do Brasil e aqui também. Você tem lá fora, né, geralmente, internacionalmente, você tem, para os amantes do rock, você tem o Wacken Open Air, né, que é um festival que acontece fora do Brasil e ele é anual. Tá? Como o Lollapalooza aqui no Brasil também é um festival anual. Então, você tem outros festivais. Você tem festivais de música sertaneja, de música eletrônica, as chamadas raves. Né? Há um tempo atrás aí existiam vários, né, como eu posso dizer, vários eventos dessa característica. Então, geralmente, são eventos que são feitos em mais de um dia, com muitas atrações diferentes, mas a grande característica principal de cada um destes festivais é que todos eles, as bandas que estão ali, os músicos que vão se apresentar, todos eles se aproximam de uma mesma temática. Então, se você vê o Lollapalooza, por exemplo, é voltado para a música pop. Se você vê o Wacken Open Air que eu citei, é um festival que ele é voltado para o público do heavy metal. Então, você tem várias, né, vertentes musicais acontecendo. E aí você tem, cada festival desse, ele vai pegar exatamente, né, essa característica. Assim como aqui nós também temos festivais de música sertaneja, por exemplo, aqui no Brasil, festivais que é só de samba. Né? Então, geralmente esses festivais acontecem em locais abertos, ou seja, geralmente em estádios de futebol, ou no caso do Lollapalooza que a gente citou antes, aqui em São Paulo ele acontece no Autódromo de Interlagos, em 3 dias distintos, né, porque é muita atração, né, e, ao mesmo tempo, você tem, nesses grandes festivais, não apenas um único palco para a apresentação de música, você tem vários palcos. No caso do Lollapalooza e do Wacken, e aqui, né, que existia aqui no Brasil, o Maximus Festival, você tinha 3, 4 palcos simultâneos, com atrações acontecendo ao mesmo tempo. Então, aí cada pessoa, né, se desloca e fica um pouco em cada palco, ou se localiza mais naquele palco onde as bandas que ele mais gosta irão se apresentar. Tá? Isso fica a critério. Aqui em São Paulo também tem um grande festival que acontece, né, pelo menos acontecia até o começo dessa pandemia, que mobilizava toda a cidade, que é a chamada Virada Cultural. Né? A Virada Cultural é um exemplo clássico desse tipo de festival, onde você tinha aí uma coisa muito mais abrangente. Né? Você tinha desde intervenções em teatros, em espaços públicos fechados, até shows ao ar livre. E você tinha palcos
de acordo com a temática, justamente o estilo de música, você tinha um palco determinado em cada local. O palco do rock, por exemplo, ficava localizado na Praça da República. O palco do forró mais para dentro, perto da Avenida São João. E aí você tinha, né, vários locais ali por onde as pessoas iam se locomovendo, iam passeando para ver todas as atrações que lhe interessassem, certo? Então, gente, esses festivais, alguns, tá, também trazem aquela questão das causas beneficentes, né? Ou seja, arrecadação de fundos mesmo para auxiliar alguma causa humanitária ou, no caso, né, alguma instituição que faça algum tipo de serviço de saúde ou de atendimento aí social, certo? Vamos lá. Espaço para concerto, gente. O espaço para concerto ele é diferente de outros espaços para outros estilos de música. Por quê? Uma sala de concerto, ela tem que levar em conta principalmente a questão da acústica, né? Observem, né? Aqui, ó, por exemplo, nós estamos num palco aqui, né? Vamos citar um exemplo claro, né? Observe aqui o palco onde nós estamos, né, apresentando a nossa aula. Este palco ele não seria próprio para um concerto. Por quê? Não caberiam 80 músicos aqui em cima, né? Nem que a gente fizesse assim, né, um milagre, né? Não caberia. Outra coisa, tá? A questão de urdimento, né? Observem que aqui em cima já está o teto aqui bem pertinho da minha cabeça. Isso é uma coisa muito importante para a questão da acústica, tá? Então, a sala de concerto, ela tem um urdimento muito maior, tá? E de acordo com a questão da música que é colocada ali, da música que é tocada, esse teto ele deve ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, enfim, para ajudar nessa dinâmica de som. Então, as salas de concerto são espaços pensados tipicamente para a música de câmara ou a música erudita, que ela requer todo esse cuidado nessa questão, né, de dinâmica de som aí, de como que esse som vai chegar até o público que está ali assistindo, certo? Então, as salas de concerto, gente, são lugares para espetáculos exclusivos para concertos sinfônicos e camerísticos. Entretanto, nos últimos anos, visando a popularização do gênero junto às camadas populares, vêm sendo requisitados diversos espaços alternativos para a realização desses eventos, como teatros, arenas esportivas, templos religiosos, praças e até mesmo alamedas em cemitérios. Tá? Então, gente, olha só. Citando aí, né, espaço para concerto, nós temos aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, a segunda melhor sala de concertos em acústica do mundo, que é justamente a Sala São Paulo ou a Fundação OSESP, tá? Ali na região da Luz. Por que essa sala ele é tão requisitada? Por que é tão importante essa questão da acústica nesta sala? Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é uma imagem do interior da Sala São Paulo, tá? Por que é tão importante, né, essa questão da acústica nessa sala? E por que ela é a segunda melhor sala de concertos do mundo? Pela questão da acústica. Se vocês observarem o teto dela, depois observem melhor, procurem uma imagem com mais clareza, depois aí, pesquisem na internet. Observem que todo o teto dela é feito por placas de madeira, móveis. Essas placas, na verdade, são elevadores. Conforme o tipo de música que eu vou ter. Eu vou ter uma composição para igreja, por exemplo, né? Uma música sacra, da época do Palestrina, que era feita para espaços menores. Então, ela vai ficar com o teto como está, não vai mexer. Vamos supor, então, que eu tenha uma outra sinfonia que ela já foi pensada para um espaço maior. Esses elevadores sobem até 7 metros para cima, te dando um urdimento de mais 7 metros para justamente dar essa refração perfeita de som. Tá? Por isso que a gente fala que é a segunda melhor sala em acústica do mundo. Ok? São alguns segredinhos lá da nossa Sala São Paulo. Né, professora? Vamos lá. Então, olha só. Nós temos também, gente, além das salas de concerto, espaços alternativos de música. Tá? Então, assim como a dança, o teatro e as artes visuais, a música também vem galgando espaços cada vez mais alternativos para a sua execução e fruição. Dessa forma, das tradicionais salas de concerto, que a gente acabou de ver, coretos e pátios e palcos aí, em teatros, estádios de futebol, a gente vê também os músicos de rua, cantando e tocando pelas ruas, praças, canteiros e faróis, estações de metrô, trem e ônibus, entre vários outros lugares, né? Também são utilizados, hoje, carretas de som,
ou os chamados trios elétricos nos carnavais, e os ônibus balada nas grandes cidades, né? Onde as festas dançantes ocorrem dentro desses veículos. Então, né, gente, observem as imagens, né? Nós temos aí uma imagem do carnaval aí de Salvador, né, que tem o trio elétrico, né? Todo mundo já conhece bem a história, né? A maioria de vocês já deve ter visto pela televisão. Na época de carnaval, as pessoas geralmente compram o abadá, né, que é uma espécie de uma camiseta que é colocada por cima da roupa, que é como se fosse um ingresso, para que a pessoa possa, então, acompanhar o cordão que segue acompanhando esses trios elétricos, tá? E os ônibus baladas são muito comuns nas grandes capitais. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, é muito comum, né? A pessoa está fazendo uma festa de aniversário, ela convida os seus amigos, né? Geralmente, as pessoas ali se cotizam, ou, né? Sei lá, o pai daquela pessoa aluga o ônibus e a festa acontece dentro da balada. Então, o DJ está ali tocando, a iluminação é especial, as coisas acontecendo como se estivesse numa balada, porém, esse ônibus começa a circular pela cidade, enquanto as pessoas podem interagir tanto ali dentro do ônibus, como também com os carros e as pessoas que estão passando, né, transitando pela rua ali fora. Ok? Vamos lá. Festivais de teatro, gente. É inegável a importância que os festivais têm para manter-se viva a atividade teatral ao redor do mundo. Eles se configuram como espaços importantes para os diferentes agentes culturais, grupos teatrais, profissionais, e, estudantes, né, grupos iniciantes, pesquisadores de teatro, que utilizam deste como uma ferramenta de estudo. Os festivais potencializam historicamente a cena teatral e, assim, tornam-se portadores de cultura e arte, adentram o país e promovem ao grande público o acesso à diversidade de práticas artísticas e culturais. Então, gente, da mesma forma que os festivais de música, também acontecem festivais de teatro, onde não apenas um teatro, mas vários teatros daquela mesma região, né, próximos entre si, todos, então, se organizam em horários e dias, né, diferenciados, para que essas peças, então, sejam levadas a público. Aí você tem no repertório desde peças clássicas, tradicionais, até peças modernas, né? Peças aí dos dias atuais, enfim, peças escritas recentemente, falando um pouquinho sobre o cotidiano atual das pessoas. É muito importante até justamente para divulgar o trabalho das várias companhias de teatro, seus diretores e, claro, os atores que estão ali em cena. Ok? Então, gente, uma coisa também muito importante na difusão do teatro são as mostras de teatro universitárias e estudantis. Tá? Como que essas mostras acontecem? Nas produções teatrais escolares, há noções híbridas de profissionalismo e amadorismo. Se, por um lado, é possível reconhecer algumas fragilidades nas produções escolares, também observamos um vigor que compensa certas precariedades técnicas. Diante desse quadro, o TUSP, Teatro da USP, por exemplo, propõe a Mostra de Teatro Estudantil, que tem por objetivo ampliar os formatos tradicionais voltados às escolas de formação. Sugere-se, assim, a integração com instituições de ensino de qualquer perfil. Com isso, busca-se estabelecer um panorama amplo de produções estudantis. Nesse contexto, em programações gratuitas e abertas ao público em geral, pode-se mapear e colocar em diálogo escolas e grupos das mais diferentes instituições. Ou seja, como acontecem, então, essas mostras universitárias e estudantis? Nós temos aqui no Brasil, né, e especialmente aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma infinidade de grupos, né, de escolas de arte dramática. Né? Macunaíma é um deles, Teatro Escola Célia Helena é outro, né? E, entre outras, para citar aí somente duas. Além das universidades que fornecem aí, né, o curso de artes cênicas. Tá? Então, como que você monta uma mostra dessa? Ao mesmo passo que você coloca os seus estudantes apresentando ali suas produções para seus familiares, para a sociedade de modo geral, você também convida, faz esse intercâmbio, convida alunos de outras escolas, de outras instituições, a estarem participando. E nesse ínterim, você também chama profissionais das áreas. Então, atores que já estão aí, né, há muito tempo de carreira, produtores, diretores, para oferecerem palestras e workshops formativos. Então, o mesmo passo que o público vai ter um contato maior com as produções das escolas, né, a questão mais amadora dos alunos, eles também terão contato aí, e os próprios alunos das instituições, com profissionais que já estão na área há muito tempo, que podem, então, dar valiosas dicas através desses workshops, desses cursos de formação. Então, esses festivais, essas mostras de teatro estudantis, elas acontecem também em vários dias, várias etapas, tá?
tanto quanto os festivais de música, profissionais que a gente viu anterior, e também os outros festivais de teatro que a gente já viu. Tá bom? Olha só, continuando aqui. Então, agora vamos entender um pouquinho, quando a gente fala de espaços alternativos, né, para a produção dramática, a gente viu que não somente no palco à italiana, né, o palco dentro de uma casa fechada, de um teatro fechado, não somente ali acontece a produção artística, a produção teatral. Hoje em dia, então, cada vez mais espaços alternativos, como as ruas, praças, escolas, igrejas, às vezes até prédios abandonados, são utilizados como cenário para a difusão aí dessas práticas, ok? Então, vamos lá. Espaços promotores de leituras dramáticas. São locais expositivos que trabalham sob a perspectiva da análise de um processo de ensaio e apresentação da leitura dramática do texto teatral, considerando duas dimensões, a saber, os espaços de leitura dos alunos-atores e do professor-diretor, e o de leitura dos espectadores. Consideram-se, então, tanto os procedimentos de leitura do texto teatral, como o processo de elaboração artística, quanto a recepção dos espectadores na apresentação da leitura dramática, ambos compreendidos como ações de formação e fruição. Então, quando a gente fala em leitura dramática, gente, o que seria a leitura dramática? Para vocês entenderem. A leitura dramática é como se ela fosse um ensaio aberto. Então, nesse ensaio, como um ensaio geral, todos os atores estão ali em cena, só que é um pouco diferente do ensaio final para a apresentação de uma peça. No ensaio final, você vai utilizar os figurinos, você vai ver todas as marcações de palco, tá? Tudo certinho. No caso da leitura dramática, não. A leitura dramática, como a gente fala, né, na gíria teatral, você vai apenas bater texto. Ou seja, os atores vão estar ali, cada um vai dar suas falas, e isso vai te ajudar a se apropriar melhor daquele conteúdo, aprimorar ali a sua técnica de interpretação, e também, com isso, você vai poder, né, interagir melhor ali com seus pares, reconhecer um momento ou outro que você deve melhorar, enfim. E, às vezes, essas leituras dramáticas, gente, elas são abertas ao público. Tá? Quando já está assim, a coisa bem mais esboçada, né? Já está quase indo para essa fase de preparação final do espetáculo, de ensaio final já com figurino, você tem essa leitura dramática, né? Onde você pode abrir isso ao público e até permitir um pouco aí da interação dele, no caso, se nós não estivermos, né, lidando com uma peça realista, que tem aí a questão da quarta parede. Né? Se for uma peça realista, né, o público vai participar ali apenas como espectador. Se você tiver um outro tipo de espetáculo, né, que é esse espetáculo mais dialógico que a gente fala, né, você pode, então, até solicitar a participação das pessoas que estão ali assistindo. Ok? Mas o importante de se conhecer da leitura dramática é que ela é um espaço de estudo, especialmente, não somente de expressão, mas de estudo formativo para o ator que vai atuar, assim como também para que o diretor em cena ele vai conseguindo verificar algum possível erro que, né, num primeiro momento, não passaria, passaria assim despercebido dentro aí da apresentação final, certo? É mais para ajustar mesmo as coisas, ok? Vamos lá. Então, gente, agora eu vou pedir para vocês uma primeira interação nossa pelo chat, tá? Vamos aqui tentar responder duas perguntinhas rápidas. Os espaços da escola em que vocês estudam é utilizado para apresentações artísticas? A quadra na sua escola, pátio, anfiteatro, algum local que vocês podem utilizar para essas práticas? Perto da escola onde vocês estudam, existem locais próprios para apresentações de teatro ou shows de música? 2 minutinhos para vocês responderem para a gente aí pelo chat. A gente volta já.
professora, bastante gente respondendo que sim, que tem espaço. Eu peguei a resposta do Eliseu. Ele falou que sim, que de vez em quando é usado e que perto da escola tem um conservatório. Que bacana. Será que ele já foi no conservatório? A Pietra falou que sim, na quadra ou no pátio. Apresentações no pátio. A Proluciana. Na escola são feitas as apresentações no pátio. Quadra, pátio. Ana Júlia falou que sim, tem um anfiteatro. E tem um teatro municipal perto da escola. Olha que bacana. Então, olha só, gente. Estava só anotando aqui o que vocês colocaram para a gente poder discutir, tá? As respostas de vocês. Olha só. Vamos pegar primeiro, né, a questão aqui do conservatório, né? Que bom, né, que tem um conservatório aí de música próximo da escola, né, desse estudante do Eliseu, não é isso? É bem interessante que tenha, por quê? O que pode acontecer? De repente, né, num futuro próximo, pode acontecer aí, de repente, até uma parceria entre a escola e este conservatório, né? No sentido aí de promover ações onde os alunos possam estar interagindo, né, tanto os alunos do conservatório com os da escola, como o processo análogo inverso, né, professora? Seria uma interessante forma aí de interação, tá? É a pergunta que eu até fiz, né? Será que eles frequentam? Se o teatro é perto da escola, se o conservatório é perto da escola, será que eles frequentam esses ambientes? Pois é, né? Seria interessantíssimo que houvesse essa troca, essa simbiose aí entre as duas instituições, tá? Geralmente, quando a instituição é pública, fica mais fácil esse diálogo, né? Às vezes, como a instituição, né? A escola é pública, a instituição às vezes é privada, né? Fica um pouco meio dificulta, há uma certa dificuldade nesse processo, né? Coisa que não deveria, né, acontecer. Eu acho que seria uma coisa interessante, né? Olha só. Então, os outros colegas aí citaram, né, que utilizam as quadras de esportes da escola e os pátios. Isso aqui a gente observa, a gente quer o caso de escolas que não possuem anfiteatros. Ou, no caso, né, aquele anfiteatro que está, assim, impróprio para uso, né, está interditado por algum motivo, então o pessoal acaba utilizando esses espaços alternativos, que também são excelentes, tá? Desde que a gente consiga, por exemplo, o grande problema das quadras esportivas e dos pátios abertos para esse tipo de prática teatral, por exemplo, numa prática de música e de dança, é até mais tranquilo a interação. No caso de uma peça teatral, já fica um pouco mais complicado, né? Porque você vai ter que improvisar aqui uma espécie de palco, improvisar pernas, né, onde os atores vão entrar e sair de cena. Então, fica um pouco mais difícil essa questão aqui, né, no caso de peças teatrais. Isso, claro, a gente falando de peças teatrais mais tradicionais. Apesar que hoje em dia a gente pode estar utilizando, né, essas peças, né, mais híbridas, mais soltas, com essa linguagem mais fluida, onde nós temos aí, né, peças que são verdadeiros musicais, onde as pessoas dançam, cantam e fazem ali as falas, né, ao mesmo tempo, tá? Agora, o que me chamou muito a atenção foi a questão do anfiteatro, que a menina citou, da escola dela, e perto existia um teatro municipal. Geralmente, gente, quando nós temos teatros municipais ou estaduais próximos de escola, geralmente nós temos nesses espaços expositivos os chamados núcleos de ação educativa, que são formados por profissionais que estão responsabilizados aí por fazer esse intercâmbio entre a escola pública e o teatro ou o espaço expositivo público, tá? Então, aqui são oferecidos formações, né, geralmente gratuitas aí para a população, em espaços periódicos de tempo, há guias monitorando as visitas, tá? Então, toda essa parte é muito favorecida, né? É uma coisa muito boa que tem aí um teatro municipal próximo da escola dela, né? Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, hoje nós vamos fazer, então, o nosso primeiro desafio da aula de hoje, tá? Um momento de reflexão para vocês. O que são festivais de música? E qual a importância cultural desses festivais? Por que eles se tornaram socialmente relevantes? Qual a opinião de vocês a respeito da democratização do acesso à música e à cultura por meio de espaços expositivos alternativos? Ou seja, né, quando a gente fala alternativo, não é aquele show, aquele ingresso caro que você vai lá no estádio, paga, né, um valor alto para assistir aquele show. Não. São espetáculos que acontecem nas ruas, gratuitamente, como a virada cultural que a gente citou anteriormente, tá? Então,
O que são festivais de teatro? Por que esses festivais fomentam a cultura social? De que forma os espaços promotores de leitura dramática contribuem para a formação tanto do ator quanto do diretor ali, né, professor, e para a fruição de vocês aí, do público, né, ou de quem está participando ativamente, tá? Qual a importância dessas manifestações artísticas para a disseminação da arte? Anotem essas impressões no caderno de vocês, tá bom? Na verdade, se vocês fazem uma redaçãozinha, né? Tentando aí responder essas questões aí nesse momento de reflexão. Lembre-se, gente, todas as aulas que nós estamos presenciando aqui são recortes do caderno do aluno e do professor, tá? E é interessante, é importante que vocês tentem realizar as atividades nos cadernos de vocês. Por quê? Quando do retorno às aulas presenciais, vocês podem estar apresentando esse material aos professores de vocês, que estarão utilizando-os também como mais um meio de avaliação, até para que se saiba, né, aquilo que vocês conseguiram aprender durante esse período aí de afastamento das aulas presenciais, ok? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Nós temos ainda um segundo desafio, onde vocês irão esboçar um projeto. Agora que vocês já refletiram aí, né, através de tudo que a gente falou aqui, sobre as intervenções musicais e teatrais no ambiente, eu gostaria que vocês tentassem fazer aí em casa um esboço no caderno de vocês de como que vocês realizariam um projeto de um festival de música ou teatro na escola de vocês. Pensem nos elementos que vocês precisariam para a execução dessa ação, como o local que vocês teriam que estar utilizando para realizar essa ação, o público-alvo, ou seja, para que público vocês querem atingir. É apenas o público da escola? É a comunidade de modo geral? São os pais? É todo mundo? Pensem nisso, tá? Qual o tema que vocês utilizariam para estar fazendo esse projeto? Que tema vocês gostariam de falar? Qual assunto cotidiano que chamou mais a atenção de vocês? E, olha, eu gostaria de fazer uma mostra teatral sobre este tema, né? Então, quais os prazos que vocês teriam, tá, para fazer? Pensem sempre nisso, né, gente? Sempre que a gente projeta uma ação, a gente projeta também um prazo de execução da ação até chegar no seu produto final e ainda tem que sobrar aquele tempinho para o nosso feedback, né? Para a gente ver o que deu certo, o que deu errado, para que a gente, nas próximas ações, a gente já consiga fazer uma coisa um pouco com o mínimo possível aí de problemas, tá certo? Então, que materiais vocês irão precisar? Né? Entre outros, como verba, de onde virá a verba para fazer, se a escola vai poder ajudar com um pouco, se vocês vão conseguir patrocínio com algum comerciante da região, se algum artista que mora na região vai poder ajudar vocês nessa empreitada, enfim, né? Vocês vão ter que aí colocar nesse esboço de projeto a ideia que vocês teriam de todos os recursos físicos e materiais que vocês teriam que alocar para realizar esse projeto, ok? Então, vamos agora para o nosso desafio 3. Então, vocês vão agora também tentar, aí no caderno de vocês, fazer uma pesquisa. Vocês vão pesquisar na internet uma entrevista com um músico ou um cantor. Tá? Entra na internet, pesquisa lá um músico ou um cantor da preferência de vocês, ou no estilo musical que vocês mais gostem, enfim. Tá? Então, tomando por base o que ele pensa sobre a música, sobre a importância musical aí na sociedade e o apelo da mídia, formando as tendências, vocês irão refletir e anotar aí nos seus cadernos o que vocês pensam sobre o tema. Então, primeiro você vai ter a ideia do entrevistado, músico ou cantor. E em cima dessa ideia você vai colocar, vai formular então as suas hipóteses. Ou seja, quais são as suas ideias em relação às respostas que ele deu. Você concorda? Você discorda? Por quê? Tá? Então, por que você mesmo considera a música importante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ainda mais agora, né? Considerando esses tempos de pandemia, né? Em que estamos todos aí socialmente isolados, tá? Então, anotem no caderno de vocês, esse é o nosso desafio 3, tá? E agora a gente vai ter, antes da gente pedir a interação pelo chat, eu vou dar uma dica para vocês. Às vezes, né, a parte dos desafios passam muito rápido. E, às vezes, a gente não consegue, às vezes, anotar, não é? Pode acontecer isso. Então, o que a gente sugere? Todas as aulas que vocês estão assistindo aqui, elas ficam gravadas, tanto no YouTube, quanto no aplicativo do Centro de Mídias. Vocês podem estar, então, no momento posterior, revendo esta aula, né? Dar aquela pausadinha na tela da televisão, ou no celular, dar aquele print na tela, para que vocês possam, então, com muita propriedade e tranquilidade, realizar as atividades. E lembre-se, né, é importante tentar fazer, como eu já expliquei antes,
para que seja assim mais um veículo aí de avaliação para o professor de vocês da escola, ok? Então, gente, vamos pedir agora mais uma interação pelo chat. Vamos lá. Em tempos de pandemia, vários cantores estão utilizando a internet para promover seus shows de música através das lives, buscando um novo espaço de apresentações. Vocês têm acompanhado essas lives? Quais lives você assistiu? Respondam para nós aí em 1 minutinho pelo chat. Vamos lá. Bom, professora Márcia, bastante interação. Eu vou dar só um alô para a professora Jura, da Escola Estadual Olambra 2. Está mandando um abraço para todo mundo. Obrigada, professora, por estar assistindo a gente. A maioria está, sim, assistindo muita live, como a gente já estava vendo aqui. Então, muito sertanejo, Manila, Sorriso Maroto, Zé Neto e Cristiano, Projota, Guns N' Roses, Fábio Júnior. Enfim, professora, tá bombando aqui o chat. Todo mundo assistindo. Que bom, né, gente? Olha só, eu observei, né, que muitos de vocês estão assistindo aí massivamente as lives das nossas duplas, né, os nossos cantores sertanejos aqui do Brasil, né? Que nós temos aí o Zé Neto e Cristiano, como um exemplo, né? E o Luan Santana também foi muito citado, né, pelos outros alunos, tá? O Sorriso Maroto, gente, e o Pixote, né? Além do Péricles, né, e outros cantores aí, né, Raça Negra, aí já são do grupo aí do samba e pagode, né? E foi muito legal também, né, essa interação. Estou vendo que o pessoal está assistindo muita live, né? Então, isso é muito, muito positivo, né? Ou seja, a música ela não deixou de acontecer, por mais, né, que estejamos aí em plena pandemia, ok? Guns N' Roses, né, rock, Projota, né? O Manila, gente, né? Acredito que esteja aqui, né, fazendo parte aqui das street dance, né, das músicas aí atuais, aí músicas black music, né? Mas vamos dar uma pesquisada melhor aí no Manila, porque eu mesma, né, não conheço. É até interessante para a gente conhecer, né, professora? É uma coisa nova. Bom, gente, olha só. Nesta aula, né, a gente aprendeu sobre os festivais de música e as mostras musicais profissionais e estudantis, sobre os espaços expositivos convencionais e alternativos para a música, os festivais de teatro e mostras universitárias e estudantis e a leitura dramática e seus espaços de fomento. Tá? Nós, então, ficamos por aqui. Agradeço muito a presença da professora Fernanda e até a nossa próxima aula, gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.